E nós já estamos no ar e mais um podcast Tudo em Mente. Hoje na minha frente, João Melo. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço para falar um pouco mais sobre a vida, né? A vida, relacionamento, conhecimento, tudo mais, né? João, vamos lá. Primeiramente, para quem não conhece você ainda, o que você faz? Boa pergunta. Eu nunca consegui definir realmente, distinguir. Eu tento falar que a minha ideia é fazer com que as pessoas pensem de uma maneira um pouco mais consciente, um pouco mais realista. Então talvez o meu trabalho seja isso, né? Eu sou escritor, eu sou palestrante, mas em tudo aquilo que eu falo, em tudo aquilo que eu escrevo é realmente para trazer as pessoas para a realidade, por uma forma um pouco mais consciente de enxergar a vida. Não de uma forma ilusória, não de uma forma que vai trazer alguma felicidade repentina ou uma felicidade que não exista. Então o meu trabalho nada mais é do que ser palestrante, escritor, mas que ajude as pessoas a pensar um pouco sobre a vida. E como é que vê essa tua paixão pela questão filosófica? Você sempre gostou desde pequeno? Você teve um momento na sua vida que tudo confluiu para isso? Como é que foi? A filosofia ela entrou na minha vida na pandemia mesmo, né? A filosofia ela começou a fazer parte da minha vida no momento, né? Muito complicado da minha vida. Eu tinha perdido meu avô em 2018. Um ano depois eu perdi minha mãe, né? Em 2019. E aí 6 meses depois acabou entrando, né? Tivemos aí a pandemia. E naquele momento, a única coisa que eu conseguia fazer era aprender a lidar com os meus medos e com os meus monstros. Era a forma... eu tinha que bater de frente com eles, né? Porque eu era aquele cara que saía pra beber, enchia a cara todas as vezes que alguma coisa ruim acontecia. Eu não conseguia ficar muito tempo parado. Não conseguia ficar em casa. A minha ideia era sempre fugir dessa realidade. Porque eu não conseguia ficar em silêncio. Todas as vezes que tinha alguma coisa errada, mais negativa na sua vida, você às vezes recorria, assim. Às vezes não, né? Sempre. Então, tiveram épocas da minha vida que eu saía de segunda a segunda. Assim, ir pro bar de segunda até a outra segunda, ia dormir tarde, acordava cedo, totalmente desregulado, né? Eu sou desregulado, comia mal, dormia mal, não praticava exercício. E era uma fuga que eu tinha, né? De tentar não pensar nos problemas que tinham comigo, que aconteciam na minha vida. Só que, na verdade, naquela época, os problemas eles eram bem menores do que são hoje. Entende? Uhum. Hoje mesmo, esse dia que a gente tá gravando o podcast, estamos esperando o resultado da biópsia da minha avó, que possivelmente ela está com câncer de mama. Nossa, cara. Então, os problemas eles não diminuem de tamanho, né? Às vezes eles se tornam maiores. Só que eu comecei a compreender por meio da filosofia que não é a ideia da inexistência dos problemas, mas é aprender a lidar com eles e aprender a se tornar uma pessoa mais forte para conseguir ter mais bagagem para enfrentar as adversidades da vida. Aceitação dos fatos, talvez? Também. Porque enquanto a gente não aceita que algumas coisas ruins elas acontecem com a gente fica criando histórias na nossa cabeça, ou fica fugindo dos problemas, ou a gente fica buscando soluções de terceiros ou soluções irreais, né? Então, a partir do fato que eu aprendi a aceitar que coisas acontecem comigo, sendo elas boas ou ruins, eu aprendi a aceitar que a vida não é bem aquilo que acontece comigo, né? Mas aquilo que eu faço com o que acontece comigo. Então... Às vezes você acredita que pode ser, tipo, a vida pode ser mais justa ou injusta com alguém? Talvez Sim. Com você? Não acho que comigo, sabe? Eu acho que a questão de doença, a questão de morte, assim, são coisas que cara, acontece. Minha avó, por exemplo, né, a questão de que possivelmente ela pode estar com câncer de mama, é uma mulher que nunca se cuidou, fuma bastante. Então, são consequências de uma vida que um pouco desregrada. Pode ser, né? A gente não sabe.
Mas a vida é injusta, assim, mais injusta para algumas pessoas. Mas eu acho que comigo ela não sei se ela é injusta. Porque é muito difícil eu me comparar, por exemplo, com uma mãe solo que cuida de 3, 4 filhos. Se eu falar que a minha vida é muito mais injusta do que a dela, eu tô sendo hipócrita, entendeu? Entendi. Então, as coisas acontecem e, infelizmente, a vida é injusta para algumas pessoas. Comigo ela não é injusta, né? Eu não posso falar isso. E graças à filosofia que eu consegui entender realmente que é um trabalho meu saber como que eu incorporo algum problema na minha vida. Se eu vou amaldiçoar esse problema, ou vou amaldiçoar tudo aquilo que acontece comigo, ou se eu vou tentar enfrentar aquilo que está acontecendo, aquilo que está rolando, de uma maneira séria, mas não colocando ainda mais peso. Porque isso é um grande problema. Ou seja, agora quando acontece algo que pode ser pesado na sua vida, você tem uma outra forma de você lidar. De você encarar aquilo ali, entender que as coisas vão acontecendo e que a cada nova etapa você vai ter uma nova reação. Talvez não sofrer por antecedência, mas entender que, beleza, se vier um diagnóstico que não seja tão bom, a gente vai ter que trabalhar para fazer ali o tratamento e aí ter uma outra pegada, né? Porque os próprios filósofos estoicos, por exemplo, falam, né, que, se eu não me engano, foi Sêneca que fala que se você sofrer antes de ter o problema, você está sofrendo 2 vezes. Você está sofrendo com o problema e antes dele, né? E nessa questão, por exemplo, do possível câncer da minha avó, a gente não sabe ainda se é benigno ou maligno, mas ela foi fazer biópsia hoje e a mulher, a médica, né, ou sei lá, a profissional que fez a biópsia falou, olha, pelo que eu estou vendo aqui, grandes chances de ser maligno. Né? Eu acho que as pessoas, os profissionais sabem sobre isso. E aí eu fico pensando do tipo, tá, eu vou sofrer por antecedência, isso não vai resolver problema nenhum. Perigoso ainda trazer um outro problema. Transformar uma coisa que já é difícil maior ainda. E a gente coloca peso, muito mais peso nos problemas. Entende? Sim, problemas são difíceis. E agora, se vier um diagnóstico de câncer, a gente tem que ir atrás para tratar. E ver quais são os possíveis cenários. Por quê? Pode ser um câncer no estágio inicial, aí pode ser tratável, talvez pode ser só rádio, químio, vai precisar de cirurgia, não sei. Ou pode ser um câncer no estágio terminal, a gente não sabe. Então, é um monte de coisa. É um cenário que eu não conheço. Então, a hora que eu liguei pra minha avó hoje, ela falou, olha, possivelmente é maligno. Falei, você tá bem? Ela falou, não, eu tô bem. Eu acho que tem... Ela falou que pode ter tratamento realmente, tal. Falei, beleza. Se você tá bem, é o que importa. Agora... Quando eu penso nisso, de fato me lembra algumas situações difíceis da minha vida. Quando eu era criança e totalmente desprovido de controle, eu perdi meu cachorrinho, que ele morreu afogado na piscina. E a piscina ficava atrás do quarto que eu morava, na casa dos meus pais. E eu fiquei me culpando muito tempo por não ter ouvido, não ter pulado de madrugada para salvar ele, enfim. Foi terrível, assim, eu fiquei em choque. E hoje, com as situações que ocorreram, já perdi parentes próximos, né, não faz muitos anos, a vida, a gente entende muito melhor como funcionam as coisas, né? A gente começa a ter uma aceitação melhor, a gente tem um controle muito maior, né? Você disse que tinha essa vida, que você estava saindo todo dia, estava tendo, assim, fugindo dos problemas. Quando você trouxe essa responsabilidade para si, você sentiu que as coisas começaram a melhorar? Seja com relação a seus parentes, seja amizades, você sentiu que, assim, cara, finalmente entendi como levar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais... com maior integridade, talvez. A partir do momento que eu aceito as responsabilidades da minha vida, eu me torno, então, responsável por algumas atitudes e me torno responsável pela minha própria vida. A partir do momento em que eu tomo as rédeas da situação, eu sou responsável por aquilo. E o que mais acontece é que as pessoas fogem dessa responsabilidade. Ou culpam terceiros, ou culpam seja lá o que for. Eu entendo que talvez aquilo que aconteceu com você não é culpa sua. Não aconteceu, entendeu? Mas é difícil ser refém do passado.
Entende? É difícil deixar com que o passado ele guie a sua vida. Que as suas emoções, elas tomem conta das suas atitudes, das suas ações. Isso é uma questão de decisão, talvez? Não só de decisão, é de coragem mesmo, de bater no peito e falar, olha, eu tiver que resolver, eu vou ter que resolver. Eu tenho problemas, eu tenho medo, eu tenho trauma, eu tenho coisas que eu não gostaria de olhar para aquilo, só que aquilo permanece na minha vida. Os problemas, os traumas, por exemplo, eles não deixam de existir porque você não olha para eles, porque você ignora. Eles estão lá. E pelo fato de você ignorar, talvez eles se tornem maiores do que eles são. Então, a partir do momento que eu tomo a rédea da situação, eu tento me tornar mais consciente, eu me torno responsável. E aí as pessoas não querem essa responsabilidade. Porque se eu torno algo consciente, eu consigo controlar melhor as minhas ações. Então, se eu torno um trauma consciente, eu consigo controlar a forma como eu reajo a algumas coisas, em algumas ocasiões, reajo com as minhas ações. Então, eu me torno a única pessoa possível de fazer alguma coisa por mim. Entendeu? Sim. Então, acho que esse é um pouco de medo de se tornar protagonista da própria história. Medo de amadurecer, talvez? Óbvio. Cara, eu penso muito nisso com relação às pessoas que... na hora que termina um relacionamento, elas não sabem o que fazer. Elas ficam sem chão, ou ficam culpando a pessoa. Ah, eu tentei de tudo, a pessoa não me valorizou. E eu sempre acho que as coisas, elas são como são, cara. Eu já tive um término que eu fiquei, eu me senti injustiçadão. Por outro lado, depois de alguns anos, eu percebi, cara, eu fiz o que eu podia, a pessoa não estava na minha e é assim. Hoje em dia eu tô casado, tô com uma pessoa muito melhor. Assim como ela deve estar com uma pessoa muito melhor do que eu na época. Você acredita nisso, então, que é uma questão de encaixe, talvez? Não ficar... Não. Como é que isso é? Eu não acredito que relacionamento é questão de encaixe. Até porque, se eu pensar que uma pessoa se encaixa perfeitamente em mim, eu tenho uma ideia ilusória que ela foi feita aos meus moldes e que ela é uma pecinha de um quebra-cabeça, do meu quebra-cabeça. Um relacionamento saudável é feito de ajuste. A gente vai se ajustando. E é a nossa disponibilidade de ceder em alguns pontos e do outro também ceder em alguns pontos. Tem um filósofo chamado Alain de Botton que ele fala que um relacionamento testa a nossa capacidade de ensinar e de aprender. Porque a gente ensina ao outro como a gente gostaria de se relacionar, de ser tratado e tudo mais. E a gente também precisa aprender aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro quer. E a gente vai ajustando. Agora, a ideia ilusória de que as pessoas têm um encaixe, porque não é sobre tempo, é sobre conexão, é uma ideia muito fantasiosa. E eu compreendo essas ideias porque ela é gostoso de pensar. Na hora que você tá vivendo aquela paixão, você fica meio cego e tal. Então, mas se você fica burro quando você tá apaixonado. É verdade, fica burro mesmo. Galera, é verdade, viu? Fica. Você sabe, a paixão afeta a mesma região do álcool. Como é que é isso, cara? É o córtex pré-frontal. Sim. Atinge a mesma região. Então, a pessoa apaixonada, ela tem uma perda temporária da consciência. Entendi. Entendeu? Ou seja, faz besteira, aceita muita coisa que não deveria. Exato. Porque no momento da paixão, a gente tá tão iludido e tá tão cheio de dopamina, de hormônios do prazer e tudo mais, que eles tapam a realidade. E a gente não enxerga exatamente como o outro é. A gente enxerga, por exemplo, um recorte do que o outro é, uma idealização, uma ideia ilusória. E quando a gente está apaixonado, a gente fala, eu te amo pra sempre, eu quero que você fique na minha vida pra sempre. É claro que você não vai deixar de falar essas coisas. É claro que você não vai deixar de falar pra pessoa que você ama essa pessoa em um mês que ela tá na sua vida. Pode falar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas tem a consciência que as coisas, elas têm um tempo de maturação, de entendimento. Cara. Eu acho que muitas vezes os relacionamentos que são mal resolvidos, digamos assim, vem um pouco da imaturidade e pelo fato da pessoa não estar tão bem resolvida. No seguinte sentido, ela projeta no outro o que o outro faça, ela deseja o que o outro faça para que seja bom para ela. Então, por exemplo, às vezes eu acho que quem está apaixonado idealiza uma pessoa
E com o tempo, com o passar do tempo, quando a pessoa começa a mostrar que não é exatamente aquilo que ela queria, aí ela começa a ter problema de não aceitação do outro como ele é. Com os defeitos ou com o próprio jeito dele ser. Então, mas aí nós temos duas problemáticas em relação a isso, tá? Ah. A primeira problemática que a gente idealiza o outro no momento que a gente está apaixonado. Ponto. Segundo ponto. A pessoa tenta inventar alguém que ela não é só para nos agradar. Então, eu te conheço através daquilo que você me mostra. Então, se você me mostra alguém que não é você e eu me apaixonar por essa pessoa, eu não estarei me apaixonando por você. Eu vou me apaixonar por quem você me apresentou. Então, por isso que nos momentos de início de relação, é importante você saber que o outro tem defeitos e que você também tente mostrar que você é a pessoa X, que gosta de X coisas, que é assim, 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 beleza. E nesse momento da paixão, a gente tenta mostrar sempre os melhores recortes, só as qualidades, as coisas boas. Então, eu acho que é uma via de mão dupla isso. Do mesmo jeito que a gente está idealizado, a gente está iludido, idealizando o outro também quer, de alguma forma, suprir as nossas idealizações. Aquele negócio de querer agradar, mas não ao ponto de você deixar de ser autêntico. Exatamente. Eu acho que a autenticidade, ele é o pilar de todas as relações. Com Sim. pessoas, namorado, namorada, esposa, família também. Muitas pessoas têm problema com relação com os pais, porque alguns filhos querem cumprir a expectativa que os pais depositaram neles a vida inteira. E aí, quando o cara está adulto, ele não aguenta mais, porque ele fez o curso de direito que o pai pediu, mas ele queria fazer, na verdade, veterinária. Sim. Ele chuta o balde aos 30 anos, entendeu? Sim. Porque a autenticidade, ela só nasce em solo de liberdade, né? Você só consegue ser uma pessoa autêntica se você tiver liberdade. Se você não tiver liberdade, você não consegue ser autêntico. Então, por exemplo, num relacionamento, se você tiver num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, em que não há liberdade, você não consegue ser você. Porque a liberdade, ela vai muito mais do que ir e vir. Ela vai principalmente em poder ser quem você é. E no relacionamento abusivo, por exemplo, você não é você. Você tenta ser você, só que o tempo todo, esse seu eu autêntico, ele é recortado. Para que o outro tente te controlar, para que você entre na asa dele. É meio que aquela ideia, vou cortar suas asas, entendeu? Então a autenticidade só consegue crescer num lugar de liberdade. E relacionamento precisa de liberdade. E me diga uma coisa, e por que você acha que as pessoas, que quando estão num relacionamento abusivo, elas podem ser privadas da sua liberdade? Por exemplo, a pessoa que está sofrendo um relacionamento abusivo, é uma questão de autoestima, é uma questão de... sei lá, baixo amor próprio, ela tem que fazer uma terapia. É porque, assim, a gente sabe que o abusador, ele vai utilizar artimanhas para tentar manter a pessoa presa. Sim. Mas a pessoa, ela tem que perceber que ela tá caindo numa cilada, entendeu? O que você acha que pode acontecer nessa dinâmica? Ou não tem nada a ver? É difícil falar e falar, é isso e aquilo. Mas existe um negocinho, né, chamado dependência emocional. E o abusador, ele consegue atingir pontos para deixar a outra pessoa dependente emocionalmente dele. Entende? E as pessoas, muitas vezes, que estão no relacionamento abusivo, elas sabem que elas estão. Só que às vezes elas têm medo de sair. Elas dependem emocionalmente ou financeiramente. Entende? Então é muito mais difícil realmente do que ter a vontade ou a questão do amor próprio ou da autoestima. Às vezes você tá num relacionamento abusivo, você vai tendo pequenas pequenas provas e tudo mais que a pessoa tá realmente, né, sendo uma pessoa controladora, uma pessoa manipuladora. Só que você acaba não percebendo, ou você percebe e releva. Aí quando você se dá conta, você já tá num mar de dificuldade, naquela coisa, naquela tempestade, e é difícil sair. Porque também o que acontece? A pessoa que manipula, ela tenta afastar a pessoa manipulada de todo mundo. Porque é mais fácil manipular uma pessoa que tá sozinha. Que tá isolada, né? Que tá isolada. Caraca. Entendeu? De amigo, de família. De amigo, de tudo. Caraca, e a pessoa a manipuladora, ela fala, olha, esse teu amigo aqui, essa tua amiga, não gosta de mim. Tá vendo? Eles não querem a gente junto.
Depois que você começou a sair com as suas amigas, com seus amigos, você tá brigando comigo, você tá querendo terminar o relacionamento. E aí vai sempre colocando... Tocando aquele terror, né? Tocando aquele terror. É o terror psicológico, né, meu? Você já chegou a passar por algo assim? Eu já fui. Eu já fui a pessoa. Não nesse nível, mas eu já fui a pessoa manipuladora. Entendeu? Eu já fui no meu primeiro relacionamento. Eu era péssimo, péssimo, péssimo. Você chegou a perceber o que causou aquilo e como veio essa cura depois? Como é que foi esse processo? Se quiser falar de uma forma... Não, eu fui perceber que eu tinha medo, né? De ser deixado pelo trauma de abandono que eu tenho. Entendeu? Isso eu descobri na terapia. E aí esse meu trauma de abandono fazia eu me sentir muito inseguro. Me senti muito descartável. Eu comecei a tratar as pessoas com possessividade. E aí o ciúmes, ele só nasce em locais ou de insegurança ou de possessividade. Entende? Então, foi difícil entender que eu era o problema. Entende? Que alguma coisa aconteceu comigo, mas... né, num relacionamento eu era a pessoa que estava tornando aquela relação insalubre, mas foi graças à terapia que eu falei, bom, né? E algumas amigas minhas que falaram isso, né, que chegaram em mim e falaram, olha, isso que você tá fazendo aí não é legal, entendeu? Ou seja, teve que ter um aviso externo, mas você mesmo reconheceu Sim. E procurou ajuda, né? É por isso que eu falo que é impossível ser feliz sozinho, né? Porque você precisa do outro. A ideia de você ser feliz fora de um relacionamento amoroso, romântico, acontece. Você pode muito bem ser solteiro, ser uma pessoa solteira, tá tudo certo. Mas você viver isolado, distante da sociedade, de rede de apoio, de amigos, de pessoas que te amam, que você gosta, ou da sua família, entende? Seja lá também, gente, família não é só de sangue, tá? Só pra... Família pode ser aquilo que você constrói durante a vida também. É verdade. Né? Então, é impossível, cara. Você precisa do outro também para você se conhecer e o outro faz parte do teu processo de construção do eu e de amadurecimento, de autoconhecimento e tudo mais. Você provavelmente cometeu riscos que você não cometeria mais hoje. E você precisou passar por aquilo para ter esse crescimento. Sabe uma coisa que eu acho? A autoestima, muitas pessoas falam assim, você tem que se amar. Como se fosse uma coisa abstrata. Você olhar pro espelho e falar, eu me amo. Eu acho que isso não funciona. Você já olhou pro espelho assim, sei lá, a pessoa se acha feia. Olha pro espelho e fala, eu sou bonito. Não vai pegar, não vai colar, entendeu? Eu acho que até a forma como você se vê tem que vir um pouco também do feedback das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você tá num ambiente tóxico, por exemplo, uma família tóxica, que o pai só sabe te criticar, tudo que você faz não fez mais sua obrigação, não sei o quê, e você cresce como assim, porra, então eu sou um nada. Sim. Agora, quando você está numa família que sabe acolher, que sabe incentivar e tudo, você cresce com uma autoestima mais saudável. E é a mesma pessoa. Você acredita nisso? Que muito da nossa autoestima não depende só da nossa autopercepção, mas também de como as pessoas nos veem? É uma mistura dos dois? Sim. É porque, assim, o ambiente, ele dita muito sobre o nosso comportamento e ele dita muito sobre a forma como a gente se enxerga, tá? O ser humano ele é um ser biopsicossocial. Isso significa que a construção do eu gira em torno de 3 pilares importantes. A biologia, a nossa psique e o nosso âmbito social. Parte desses 3 princípios. Tá? Então, o social é isso. Ele faz parte da nossa vida. Sim. O que acontece? Quando você está num local em que constantemente as pessoas descredibilizam você, te tratam com aquele peso de insuficiência, fazem com que você se sinta inútil ou alguma coisa do tipo, inconscientemente você vai pegando aquilo como verdade absoluta. E você vai trazendo isso para sua vida. Por isso que é importante você olhar bem as pessoas que te cercam, porque às vezes aquela brincadeirinha daquele seu pseudo-amigo não é uma brincadeira. É só uma forma de tentar te colocar para baixo. Porque tem muitos amigos, entre aspas, que querem te ver bem, mas não melhores que eles. Tem muitos amigos, entre aspas, que quando você tá mal, vem até você só para pegar informação. E quando você tá bem, comemorando, te olham com aquele olhar de inveja. Então, o ambiente dita muito sobre quem nós somos. Para que a gente comece a se amar também,
construir a nossa autoestima, a gente precisa se isolar de pessoas que colocam a nossa autoestima em xeque. Às vezes fazer escolhas do tipo terminar algumas amizades, se afastar de pessoas. Tem Até gente mesmo que tem da medo família. disso, cara. Até mesmo da família. Até mesmo da família, né? Ué. Porque o ambiente familiar, dependendo, cara, é o ambiente que mais destrói a autoestima. É o ambiente que mais destrói a autoestima. Como eu lido muito com o tema TDAH, muitas pessoas me procuram no inbox e falam assim, pô, Yuri, eu tô querendo... eu preciso fazer o tratamento. Um jovem de 23 anos. Pô, mas meus pais não acham que é besteira, não sei o que, eu tô sofrendo, mas minha mãe não quer saber, meu pai não quer saber. Eu falo, cara, você já tem 23 anos, cara. Eu acho que você pode, de repente, se organizar ali, trabalhar, não sei, pra fazer... Tipo assim, não importa o que os outros falem. O que você sente pra você? Você acha que o tratamento vai te ajudar? Você acha que você deve buscar isso? Então faça. Porque tem muita gente que espera que alguma coisa venha, uma coisa divina, os pais, amigos, alguém vem salvar a pessoa. Sim. Eu acho que a gente tem que se salvar em algum certo nível. Como é que você acha disso? Eu acho que o outro, ele faz parte do meu momento de me resgatar do fundo do poço. Ele pode jogar a corda. Ele joga a corda, mas quem resolve escalar sou eu. Não adianta jogar 10 cordas se você não pegar pegar e segurar. Não. Porque uma das ideias ilusórias que a gente tem é tentar ajudar todo mundo. Só que tem gente que não quer ser ajudado. Tem gente que não sabe que precisa de ajuda. Aí a gente tenta conversar com a pessoa não aceita que precisa de ajuda. Porque quando você entende que você precisa pedir socorro, na tua cabeça você acha que você é uma pessoa fraca. Só que não é bem assim. É do mesmo jeito que você tentar levar um piano subindo uma escada nas costas. Você quer chegar lá em cima com o piano, você vai precisar de ajuda. Isso não significa que você é uma pessoa fraca. Só significa que às vezes a vida fica mais pesada mesmo. E a gente precisa de pessoas para ajudar a carregar esse peso. Não que alguém vai carregar o seu peso, mas alguém vai te ajudar de alguma forma a fazer com que você consiga carregar esse peso. Sim. Então, é importante compreender a importância do outro na minha vida. Tem momentos da nossa história que não é bom ficar sozinho. Momentos de término, por exemplo. Não é bom ficar sozinho. Tem gente que se isola, cara. É bom ter um equilíbrio entre o meu isolamento, para eu me compreender, porque tudo que é extremo não é sadio. Então, se eu me isolar da sociedade e não ter contato nenhum com ninguém, eu posso criar fobias, certo? Isso me afasta de pessoas, fobia social e tudo mais. Se eu começar o tempo todo só sair, sem tentar passar pelo processo de autoquestionamento, de conversar comigo, isso significa que eu estou tentando fugir do que está aqui dentro. Então é importante um equilíbrio. E no momento do término, ou as pessoas se isolam completamente, não é bom, porque no momento que você se isola, você fica meio ocioso, aí você vai querer reler mensagens, vai querer rever fotos, aí vai querer mandar mensagem, aí vai querer se humilhar e tudo mais. Ou vão querer sair por aí pegando todo mundo, indo pra várias baladas, bebendo tudo, enchendo a cara. É importante ter um equilíbrio. É importante você se reaproximar da sua rede de apoio, dos seus amigos, de você ter pessoas por perto, de você poder conversar disso com pessoas, mas você também indo fazer coisas boas para você. Pegar aquele tempo que você depositava pro teu relacionamento e voltar esse tempo para benefício próprio. Ir para uma academia, exercício físico, começar a se alimentar melhor, regular teu sono. Às vezes fazer coisas que você não fazia há muitos anos e nem lembra mais. Exato. Sei lá, jogar videogame. Tem Exato. gente que fica tipo anos e caraca, faz tempo que eu não jogo um jogo aqui, tá ligado? Mas é aí Ouvir que as músicas que eu via, muda muito. Mas é aí que é um problema das relações. A perda da identidade. Esse é um grande problema de relacionamento. Porque eu perco a minha identidade porque eu tenho a ideia ilusória de que a gente se torna um só. Em que eu preciso ser ou aquilo que você quer que eu seja, ou eu simplesmente me anulo e me afasto de quem eu sou. Porque eu quero te agradar, eu quero ficar o tempo todo, né, sendo quem você gostaria que eu fosse, ou alguma coisa do tipo. E aí eu vou dedicando a minha vida ou pra relação ou pra você. Mas em momento algum eu faço coisas pra mim.
Então, por isso que você vê muitas pessoas, quando terminam uma relação, a movimentação... Você vê na internet. A pessoa já começa a pôr os lugares que não ia. Volta a praticar um exercício, volta a jogar bola, jogar vôlei, porque antes eu não fazia isso, agora eu tô fazendo. Então, é importante saber que dentro de uma relação sempre tem uma vida adicional. Eu sempre falo isso para as pessoas. É o eu, você e o nós. 1 mais 1 é igual a 3. Que o Marcos Lacerda, o psicólogo, fala. Né? 1 mais 1 é igual a 3. É a minha vida, a tua vida e a vida que a gente constrói junto. E você não deve abrir mão de nenhuma delas, assim. Você deve ter o equilíbrio de manter. Equilíbrio. Caraca. Todo relacionamento insalubre, ele é um desequilíbrio. Ele tá desequilibrado. Ou você tá vivendo só em função daquela pessoa, ou você tá vivendo só em função de você. Um relacionamento insalubre. Cara, eu tenho um exemplo. Uma conhecida minha, há uns 15 anos atrás... Peraí. Cris, pega água pra mim, por favor. Eu já ia pedir pra você. Pode abrir o frigobarzinho? Ah, tá aí. Aqui, achei que tinha acabado. Ah, tá, não. Se quiser deixar aqui não aparece não. Pode deixar aqui assim, ó. Aí, valeu. Beleza, vamos lá. Uma conhecida minha, cara, há uns 15 anos atrás, ela viveu uma relação que é o seguinte, ela foi morar em São Paulo, e aí ela casou com um cara, namorado ali, foi morar com um cara, e aí depois de um tempo ela sumiu, assim, não respondia mais e-mail e tal. Não tinha WhatsApp na época. Aí, cara, um belo dia ela veio falar comigo. Cara, eu tô em Brasília, vamos dar uma volta. Nessa volta, ela comentou comigo que durante quase 3 anos que ela ficou com ele, ela foi se anulando. O cara era muito ciumento, inseguro e tal, porque o cara... Ela amava muito ele, mas ele era, pelas fotos, tipo um baixinho, gordinho, careca. E ele se achava muito feio, assim. Ele devia ter muitos problemas. E ele começou a anular ela, Aí teve um dia, ela nunca falava nada. Ela respeitava... engolia. Aí teve um dia que ela simplesmente falou assim, ele virou assim, cara, desse jeito eu acho que não vai dar. Ela virou pra trás assim, cara, quer saber? Eu acho que você tem razão. Foi a primeira e última vez que ela falou isso. Não, você tem razão, eu estou indo embora agora. Não, mas calma aí, foi só uma discussão. Tipo, ela decidiu, na hora que ele falou, ela surtou, decidiu, pegou, nunca mais olhou pro cara. Nunca mais olhou pro cara. O cara procurou ela uns dias depois, assim, ela nunca mais ligou, atendeu ligação dele, nem nada. Então, tipo assim, uma decisão. Então, imagina que a pessoa vai esticando essa corda e na hora que arrebenta, ela, tipo assim, cara, nem eu sei o que eu tô fazendo mais aqui. Sim. Qual que é a hora certa de terminar? Que você sente, assim? Quando você vê que não tem mais jeito? A gente sabe, né, a hora certa de terminar. A gente sabe. E quando quer forçar a barra, tentar... A gente, de alguma forma, a gente tenta... de algum jeito ter esperança de que as coisas vão mudar, ou porque você se acostumou com a pessoa, ou porque você se acostumou com a rotina, ou porque você tem algum tipo de sentimento, né? Mas a gente vai percebendo nos pequenos sinais, nas pequenas demonstrações, que ou o relacionamento não faz mais sentido, ou você não tá querendo ficar mais ali, ou a pessoa não quer mais ficar ali, ou os dois não querem mais. Então, é meio difícil a gente falar qual é o momento, porque a gente realmente entende. A gente tem essa compreensão. Eu falo porque no meu último relacionamento, que terminou agora faz mais de um ano. Ah, é porque outro dia perguntaram pra você na caixinha se você tava solteiro. Tô solteiro. Tô solteiro faz mais de um ano já. E aí, como é que foi? Quando a gente tava pra terminar, um mês antes do término, algumas coisas começaram a acontecer. Entendeu? E eu comecei a perceber, de uma forma depois que eu fiz um olhar meio retroativo, né? Uma forma um pouco mais racional, que ela estava dando sinais que não queria mais. E eu também estava dando esses sinais. Entendeu? Eu sabia dos meus sinais. Ela também sabia, mas eu acho que talvez a gente não tinha aceitado. Até que um dia que a gente sentou, conversou, falou, mano, vamos parar por aqui? Vamos, beleza. Entendeu? Amo muito você, mas do jeito que tá, não dá. Entendeu? Então foi bem tranquilo, assim. Relativamente. Foi. Nunca é tranquilo. O pessoal, igual eu ia falar do término da Sandy Júnior. Não, gente. O término da Sandy Júnior me machucou muito mais do que o término da Sandy com o Lucas, né? Mas, porra, falaram assim, porra, foi 20 não sei quantos anos, não sei o que e tal. Eu falei, cara, mesmo assim, eu imagino que nenhum término é tranquilo. Talvez nenhum, cara.
Mesmo que talvez, assim, alguns tenham comentado que, mas já não tinha mais paixão, não sei o quê. Mas nem nunca é, porque você constrói uma vida do lado da pessoa, Sim. você tá com muitas coisas, muitos costumes e tudo, entendeu? É porque um relacionamento ele não termina da noite pro dia. Uhum. Ele vai terminando durante os dias. Ele vai terminando. E você sente quando... Você sente que você tá querendo terminar, que você não tá mais satisfeito. Tem pessoas que superam, passam o momento da superação no relacionamento. Estando com a pessoa. E aí quando ela termina, ela não sente. Ela fica triste porque terminou. Fica, né, pelo carinho. Mas ela não... Ela fala, beleza, eu posso viver minha vida numa boa. Agora, a pessoa vai desconectando. ela vai desconectando durante a relação. Cara, hoje eu sou casado, eu tive uma ex-namorada que ela terminou comigo. Foi um término tranquilo, conversamos e tal, teve choro e tal, terminou. Todo mundo, os meus amigos falavam que eu tinha terminado com essa pessoa. Eu falei, não, mas foi ela que terminou comigo. Não, você terminou. Por quê? Porque ao longo do tempo, eu já vinha me afastando um pouco, eu já vinha me desconectando um pouco e eu não estava percebendo que eu estava fazendo isso. É como você falou dos sinais. Então, assim, as pessoas que me conheciam mais na intimidade falaram assim, não, tipo, foi você que terminou. Tipo, ela que deu o enter. O ponto final. Mas você que digitou o comando, Sim. sacou? Ela só deu o enter. Foi isso no meu Mas no meu tipo último. isso que talvez tenha acontecido? Foi isso no meu último término. Foi bem assim. Começamos a digitar, entendeu? E meio que eu queria, por medo, né, do novo, por medo de Ficar solteiro de novo e tudo mais, eu queria continuar. E aí toda vez que ela falava alguma coisa nessa conversa, eu falava, não, vamos tentar, papapá. E aí vinha mais desculpa, mais... Você sabe, a pessoa começa a dar desculpa porque ela não quer. Cara. Entendeu? Quem dá Ela desculpa não quer. porque não quer. Tem que entender isso. Começou a dar muita desculpa e tudo mais. Eu falei, bom, quer terminar? Não sei. Aí ela falou não sei, eu falei... Não sei, meu amigo. Eu já falei, entendi o que eu queria. É isso. Então, vamos terminar, tudo numa boa. Melhor então. Falei, tá bom. Isso foi, tipo, dias antes do Dia dos Namorados, eu acho. Em junho. Porra, eu fiquei... Um outro término que eu tive vários namorados. Um outro término que eu tive, eu terminei poucos dias antes do Dia dos Namorados. Aí do Dia dos Namorados eu até pensei em mandar alguma coisa, aí me segurei. Mas até ficou aquele negócio. Cara, porque, beleza, tem um Dia dos Namorados, vai ser semanas depois, mas vocês já não estão mais juntos, já não existe mais nada. Você fica meio que se chicoteando, talvez buscando sofrimento, tocando na ferida, relembrando coisas. Assim. Claro. Você sabe que não dá mais certo, mas você fica, poxa, hein, hoje a gente faria tantos meses juntos. Mas isso nos dá um pouco de prazer. É mesmo, cara? Você acha que existe um prazer em sentir dor, em procurar? Não, como é sente que é um prazer do tipo, quando eu tô meio mal, e aí eu quero ver a foto da pessoa, eu quero mandar alguma mensagem e tudo mais, me dá prazer quando eu faço isso. Mas aí logo em seguida desse prazer vem uma dor muito grande. Que talvez eu veja aquilo que eu não quero, talvez eu esteja alimentando uma falsa esperança. Talvez a pessoa não responda. Talvez a pessoa não responde, mas aquele momento que eu tomo a atitude, que eu faço a coisa, me dá prazer. Você pode conversar com qualquer pessoa, tem um pouquinho de prazer ali. Mas é muito pouco. Vamos falar então de coisa boa com relação a relacionamento? Vamos. Para você, quais seriam os pilares fundamentais, se é que existem pilares ou dogmas? O que você acha que é interessante, que é importante num bom relacionamento? Um relacionamento dá certo. Você chutaria aí? Eu acho que o pilar principal é a liberdade. Porque a liberdade inclui respeito, inclui consideração, inclui muita coisa. Liberdade, lealdade, essas coisas, sabe? Porque dentro de uma relação não há como você estar com alguém se você não puder ser livre. E não é livre pra sair pegando qualquer pessoa. Nossa, porque você dá liberdade, a pessoa vai lá e te trai. Não. Não. A fidelidade não tem nada a ver com liberdade. Nada a ver. Entende? É uma coisa que as pessoas têm que entender. Você pode muito bem tentar aprisionar a pessoa num relacionamento e ela te trair. Do mesmo jeito que você pode dar total liberdade pra essa pessoa e essa pessoa não te trair. Entendeu? É verdade, cara. Eu já ouvi caso de, tipo, a pessoa tava na balada e aí a outra pessoa foi no banheiro e no banheiro, no trajetória, ficou com alguém. Então. Caraca. Então pode acontecer, porque a traição é uma escolha. Você não consegue, né, controlar a escolha da outra pessoa.
Então, por isso que eu até bato na tecla, né, com os outros. Tipo, tomar cuidado para que o seu medo de traição não se torne uma obsessão. Estar vulnerável faz parte dessa liberdade? Porra. O amor, ele só é construído. Primeiro, o amor leva tempo. O amor precisa de coragem. E o amor, ele só é construído em um local de intimidade. Você só consegue criar intimidade com alguém por meio da vulnerabilidade. Então, o amor, ele só vem a partir do momento que você se torna vulnerável àquela pessoa. E quando você se torna vulnerável àquela pessoa, você se coloca na linha de frente do sofrimento. Você pode sofrer por aquela pessoa. Porque as pessoas que mais te conhecem são as pessoas que mais podem te machucar. Caraca, velho. É verdade isso? A pessoa que mais te conhece é onde sabe onde pega, onde bate. Certo? Verdade. Pensa. Uma pessoa que você não conhece olha pra você e fala: Yuri, não gostei da sua camisa rosa por XXX. Você vai falar: tá bom. Tá. Foda-se. Agora, se alguém que você conhece, você considera, olhou e falou assim: ficou uma merda. Você vai falar: porra, mano, não é legal. Calma. Ou alguém fala alguma coisa que você não gosta, que a pessoa sabe que vai te pegar, vai fazer mal, entendeu? Uhum. É a pessoa que mais te conhece, é a que mais te machuca. Que mais pode te machucar. Eu acho que mesmo assim, a gente não deve ter medo de estar vulnerável. Porque eu acho que quando você está vulnerável e você se abre para a pessoa, você também abre a possibilidade de estar com uma pessoa certa ou não. Porque assim, é como se fosse assim, se as duas pessoas estão se gostando, estão se conhecendo, estão ficando. Mas um se esconde pra caramba, um fica se escondendo do outro, o negócio não vai ter uma liga, uma firmeza, eu acho. Mas um mostrar pro outro, se tornar vulnerável, mostrar o que realmente pensa, tentar estar mais próximo possível da sua integridade, da sua autenticidade, tudo isso é que você tem mais risco de se dar mal, mas você também tem mais risco de se dar bem. Sim. Não, mas É tipo duas faces da mesma moeda. Então, mas a vida já é se arriscar. Uhum. Do mesmo jeito que um relacionamento também é se arriscar. Porque você vive tentando dar o seu melhor, fazer aquilo que você consegue, aquilo que você pode, e aí você é quem você consegue ser, não aquilo que você quer. Você é o que você consegue. Perfeito. Um relacionamento, você vai dar o seu melhor, faz a sua parte e vai ter que depender da outra pessoa. Porque tudo na sua vida depende de alguém. Ou depende de você ou depende do outro. E tudo que tá na sua vida não depende só de você. A sua vida não depende só de você. O controle da sua vida não está 100% na tua mão. Uma relação não está 100% no seu controle. Então, tudo aquilo que a gente faz é se arriscar. A gente está se arriscando em tudo. Porra, pode não dar certo? Pode. Mas do mesmo jeito que você vai viajar, por exemplo, você passa um puta de um perrengue lá. A viagem dos teus sonhos se torna um pesadelo. Você se arriscou. Você foi lá e fez. Ah, mas um relacionamento me causa trauma, pode... Tá bom. Mas aí o que acontece? Você se fortalece para quando algo começar a entrar em desequilíbrio, você fala, aqui eu não quero. Isso eu não aceito. Isso eu não concordo. Se você agir desta forma, você não vai fazer parte mais da minha vida. Se você fizer isso, tchau. Aí você começa a se tornar uma pessoa mais forte, começar a compreender quem você é, a sua identidade, a importância da sua individualidade. Não é deixar de viver porque eu tenho medo de viver. Não. É viver de uma maneira consciente, não inconsequente. Se tornar talvez antifrágil, como diz o Nassim Taleb. Esse livro, ele fala muito sobre a questão de você... Quanto mais você se expõe ao risco, você se torna mais... Instintivamente, você se torna mais resistente aos problemas que possam ocorrer. Você resiliência. Resiliência, né? Resiliência. Isso é a resiliência. Não é nem questão... Não sei, não conheço essa questão do antifrágil. Uhum. Mas é a resiliência. A resiliência, ela tá na questão de você aguentar as adversidades da vida porque elas aparecem. E você vai aguentar, tá tudo certo. Às vezes você não aguenta tanto, aí você pede ajuda, mas é ter resiliência para suportar as coisas.
Ter resiliência para entender que a vida não é um mar de rosas. E é por meio da resiliência que a gente consegue crescer, que a gente consegue amadurecer, que os problemas aparecem e a gente consegue bater de frente. Entendi. Então, eu particularmente não gosto muito, não acho legal esse termo antifrágil, assim, sabe? Uhum. Porque parece que você ter fragilidade é uma coisa ruim. E eu já não acho. Eu acho que todo mundo tem fragilidade. É impossível não ter. É impossível não ter, entendeu? Então, eu não posso ser frágil. Não. Se você começar com a ideia de não ser uma pessoa frágil, você vai começar a tentar enterrar os teus sentimentos, as tuas emoções. Isso tem um preço, né, cara? Muito. Tem um preço, a saúde mental, pronto. É um preço muito alto. Totalmente. Muito alto. Então, não é que você, não sendo uma pessoa frágil, isso não significa que... Nossa, na verdade é o contrário, porque eu falei errado. Não é que você ser uma pessoa frágil significa que você vai ser uma pessoa fraca. Aquela pessoa que se amedronta, que sempre, né, covardinho, que não fala, não opina, não fala nada. É igual a diferença de ser uma boa pessoa e ser uma pessoa boazinha. Tem diferença. Tem diferença. Eu sou bom pra você. Mas a primeira porrada que você me der, eu vou falar, então, é isso. Valeu, tchau. Valeu, falou. Valeu, falou. Isso tem a ver com autoconfiança, né? Com tudo. Assim, o que você acha acerca da pessoa poder blindar a sua autoconfiança? Você acha que, assim... É muito difícil alguém já nascer com isso estruturado, a pessoa tem que levar umas pancadas da vida para construir isso, ou dá para a pessoa, desde mais cedo, desde de jovenzinho, assim, adolescente, jovem adulto, construir uma autoconfiança, um autorrespeito a ponto de não cair em certas armadilhas? Porque, por exemplo, hoje você tem uma maturidade que no seu primeiro relacionamento você não tinha. Não. Você acredita que você precisou passar por isso para chegar quem é hoje, ou você acha que tem um atalho, que tem como uma pessoa meio que criar um amor próprio sem precisar passar por isso, enfim? Na verdade, eu acho que... Que foi, Cris? Tá tudo bem? Ah, tá. Tá. Editor. Não tem problema não, tá de boa. Eu acho assim... É difícil eu falar que eu precisava passar pelo que eu passei, né? Eu não gosto muito dessa ideia. Porém... Talvez tenha sido coragem minha em enfrentar da forma como eu enfrento hoje. Porque tem coisas que a gente, cara, é foda falar, precisava passar por isso. Entendeu? É importante saber que sim, que a gente cresce por meio das adversidades. Sabe? A gente cresce por meio das adversidades. Mas é muito mais interessante se a gente pudesse aprender no amor, não na dor. Seria muito melhor. Aprender pelo aconselhamento, com empatia, do que dar uma pancada na pessoa, emocional ou física. Porque talvez a pancada, ou talvez você aprender no amor, faça com que você crie uma casca, ou que você crie realmente uma autoconfiança boa. Se você aprende na dor, ou você integra aquilo de uma forma saudável na sua vida, ou você se destrói. Pode ter essas duas vertentes. Então, aprender na dor, eu vejo que muita gente vangloria isso, mas não é bem legal assim. É importante entender sobre as adversidades, é importante saber que a vida não está no âmbito do teu controle como um todo, mas ficar romantizando que que eu precisava passar por isso, ou que aprender na dor é muito melhor, não. Porque aprender na dor vai muito também do aprendiz. Tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende. Tem gente que aprende olhando e tem gente que não aprende nem... E tem gente que se torna muito pior quando alguma coisa ruim acontece. As pessoas que não aprendem com os problemas que acontecem. Você acha que tem a ver, o ego está envolvido nisso? Quando é que você começou a perceber que o ego era algo que existia, você tomou consciência e que você começou a trabalhar ele? É que o ego ele faz parte da nossa vida sempre. Todo mundo tem. Todo mundo é um pouco egoísta. É igual aquela diferença de transtorno narcisista e traço narcisista. Porque agora a palavra narcisista se tornou
Todo mundo fala. Todo mundo fala. Todo mundo tem. É igual TDAH. Todo mundo tem TDAH agora. Esqueceu a chave? Não, eu tenho TDAH. Meu diagnóstico tá aqui. Então. E o que me deixa... o que é importante saber é que o ego é uma armadura. Se você é uma pessoa muito egocêntrica, se você é uma pessoa muito vaidosa, significa que você tem baixa autoestima. Porque é inversamente proporcional. Quanto maior o ego, menor a autoestima. Menor autoestima. Cara. Então, se eu sou uma pessoa muito egóica, se eu quero tudo pra mim, ou se eu quero que o outro me valide, ou se eu quero que o outro viva em função de mim, significa que a visão que eu tenho de mim é pouco, é pequena. É uma visão de amedrontado. Agora, se eu sou uma pessoa com maior autoestima, a minha vaidade é menor. O meu ego é menor. Porque eu me aceito como eu sou. Porque a autoestima vem por meio da aceitação. Então, aceitar seus defeitos. Exato. Porque a pessoa egóica, a pessoa egoísta, vaidosa, primeiro não aceita que tem imperfeições. Não aceita que erra. Não aceita que as suas atitudes, às vezes, não são tão exemplares. Ou seja, então ela não muda. Porque eu só consigo mudar se eu aceitar quem eu sou. A mudança vem aí. O primeiro pilar da mudança é essa. Uma pessoa egóica, uma pessoa que, na verdade, não gira a sua vida em torno da vaidade e do egoísmo, aceita quem é. Aceita que por trás da vida ideal tem a vida real. E por trás daquela pessoa que ele quer ser, tem a pessoa que ele consegue ser. Que nem sempre é aquela que ela quer. Exato. E é isso, cara. Exato. Não tem como a gente fingir ser uma pessoa que não é. Exato. Entendeu? Exato. É porque a vida não está no âmbito do nosso controle como um todo. Não está. Então, ideias de meritocracia, né, que você não é rico porque você não trabalha, que você não consegue, são ideias que precisam ser deixadas de lado. Porque a vida não é controlada apenas por você. Isso os estoicos falavam há, sei lá, anos atrás, centenas de anos atrás. Entendeu? Então, o egoísmo, ele vem... E o Aristóteles fala que o egoísmo é uma paixão desvairada pela gente. E a paixão é aquele momento que a gente fica meio burro. Que a gente idealiza outra pessoa. Quando eu tô apaixonado pelo outro. E uma paixão desvairada pela gente é quando eu me idealizo. Ou seja, eu não tenho defeito, eu não erro, eu não falho, eu tenho os melhores condutas. Eu sou o melhor, Exato. o meu carro é o melhor, minha vida é a melhor, meu filho é o melhor, não sei o quê. O egoísmo é o egoísta, cara, ele é tão... Ele parece que é um vagalume, cara. Todo mundo percebe que ele é. Acho que menos ele, tá ligado? Eu acho que ele começa a acreditar na própria história que ele inventa na cabeça dele. A pessoa que é egóica, o egóico, digamos assim. Mas você já viu pessoas que acreditam na própria mentira? Que pessoas que são mentirosas. Né? Compulsiva. Exato. Me fala uma coisa, com relação ao TEDx, cara. Nossa, foi maravilhoso. Você participou? Conta um pouquinho aí pra gente. Cara, o TEDx foi, de longe, uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, porque o TEDx, né, é uma plataforma... Explica um pouco, assim, pra quem tá... O TEDx é uma plataforma de palestrantes mundial, que tem milhares, em vários países, né? Eles pegam pessoas de grande relevância, não só na sociedade, mas naquilo que eles falam, entendeu? Naquilo que as pessoas falam. E o TEDx, ele quer que o outro, aquele que está falando, fale a sua mensagem, porque ele quer que o outro deixe a sua mensagem pro mundo, que pode fazer diferença para alguém, entendeu? Então, o TEDx é isso. É você pegar pessoas que têm boas histórias para contar e têm boas mensagens, e mensagens que vão te ensinar. E foi rápido, foi curto? Como é que foi o evento? É rapidão. É uma palestra, como é que eles falam? Não lembro o nome, é um talk. Um talk curto, né? De 12 minutos, entendeu? Uhum. E aí, né, passa todo por um processo de aprovação do tema. E eu fiz um tema que eu deixei uma homenagem para minha mãe, que chama Carta de Amor à Minha Mãe. Já tá disponível lá no YouTube, né? No seu canal do YouTube? Tá não. Tá disponível no TEDx já. Tá, ok. No TEDx. Okay. Então foi uma experiência muito maravilhosa.
Porque você sobe no palco, assim, você fala, cara, eu tô palestrando num local em que eu pegava como referência para estudar na internet. Eu tô falando agora nesse local. Uma exposição de coisas pessoais, mas que você acredita que a sua mensagem pode tocar o outro. Exato. E tornar a É vida que eu do não outro tenho melhor. problema, né, de expor a minha vida pessoal. Nunca tive esse problema. Eu sempre falo abertamente, sabe? Entendi. João, quais foram os maiores desafios ou o maior desafio que você viveu até hoje e qual foi a principal lição que você tirou disso? Puta que eu pariu. Nossa Que é pra senhora. arrebentar. Caralho, o maior desafio? Situação desafiadora. Me conhecer, velho. O maior desafio que eu tive na minha vida foi me conhecer. Mas foi uma tacada só? Foi um processo? Processo. Não, e esse processo não para. Uhum. A gente nós somos pessoas diferentes sempre. Então o nosso processo de autoconhecimento ele não acaba. Não acaba nunca. Mas o maior desafio foi me conhecer. O maior desafio foi tomar as rédeas da minha vida. O maior desafio foi aceitar os meus monstros, os meus medos. O maior desafio foi entender que eu, às vezes, me colocava em locais em que não era legal pra mim. Tá se prejudicando. O maior desafio foi entender que eu me machucava, que eu fui a pessoa que mais me machucou. O maior desafio pra mim era esse. Sempre foi esse. É uma liberdade, né, cara? Porque Eu passei por isso também. Uhum. E no momento que eu percebia que eu tava me prejudicando em vários fatores e teve uma decisão boba que eu comecei a aplicar. Falei assim, cara, tem coisas que eu faço na minha vida há 10, 15 anos que não estão dando certo. Eu acho que tá na hora de eu começar a mudar isso. Porque senão eu vou passar mais 15 anos errando, tá ligado? Sim. É uma coisa que... É porque existe a diferença de persistência e insistência, né? Uma coisa é... A insistência é o resultado de vários nãos. Então, se você tá insistindo, é porque tem alguém aí que não tá insistindo, que não tá querendo. Ou que alguma coisa não tá rolando. A persistência é quando você olha para aquela situação, você identifica que aquela forma não deu certo, aí você tenta de outra. Aí você tenta, percebeu que não deu, aí você tenta de outra. Só que aí você percebe que você tentou tudo e não deu certo, aí você desiste. Porque a insistência é toda vez que você tá tentando martelar num negócio que não tá rolando. É igual um relacionamento. Você tá insistindo em ficar na vida da pessoa é porque essa pessoa não quer que você fique ali. Caraca, tem gente que pede pra terminar e o outro fala, não, vamos tentar. Tipo, caramba, você não... Cara, é foda isso. Porque quando você tá apaixonado, você não quer que a pessoa termine com você. Mas quando a pessoa termina com você, é um game over. A não ser que a pessoa tá blefando, tá usando de uma artimanha idiota, mas tipo assim, vou fazer um ciúme aqui, vou dizer que terminei, mas na verdade não é isso que eu quero. Uhum. Mas é complicado isso, mas você aceitar, você entender que é isso e recolher teus cacos e cuidar da sua vida, entendeu? Isso exige um controle emocional e mental muito forte, que eu acho que talvez exija também um amadurecimento. Uma parte, por exemplo, você que está em constante evolução, hoje você lidaria isso muito mais facilmente do que há 5, 10, 15 anos atrás, entendeu? Com término? Com término. Com certeza. Tanto que meu último término agora, né? Foi bem tranquilo. A única coisa que eu fiz assim, eu falei, vou bloquear em tudo. Quero nem ver também. Eu acho injusto. Eu acho injusto a gente passar pelo processo de superação tendo que acompanhar a vida da pessoa nas redes sociais. Eu acho injusto isso. Porque, mano... Vai dar um fuzuê de emoção em você. E você vai inventar um monte de coisa na sua cabeça. Aí a pessoa vai lá, posta um stories que tá tomando uma cerveja, aí você vê um braço de uma pessoa, você já fala, porra, já tá com outro. De quem que é esse braço? Nossa, olha a tatuagem, já vamos procurar de quem que é essa tatuagem. Você cria... Vai jogando no Google Imagens, assim, cara. Você cria uma história mirabolante na sua cabeça. Então, o processo de superação, claro, que ele é muito subjetivo. Mas pra mim, a melhor coisa que eu fiz naquele momento foi bloquear, excluir, não ter contato. Não ter contato. Passar o processo de superação por mim. Fazer por mim. Não ficar na expectativa se a pessoa vai me mandar mensagem ou não, se a pessoa vai me ligar ou não, ou se a pessoa... O que ela tá fazendo, com quem que ela tá fazendo. Porque o processo de superação é meu. É uma coisa minha, não o que o outro tá fazendo ou deixa de fazer. Entendeu? Caraca, véio, faz muito sentido isso. Porque, pensa, a pessoa termina comigo. Beleza? Ok. A pessoa terminou comigo. O que vai acontecer? Ou eu vou tentar entender os porquês desse término, ou eu vou tentar seguir minha vida. Ok? Eu tento entender a cabeça da outra pessoa, eu me aprisiono no momento da superação. Porque eu não vou saber
o que se passa na cabeça da A pessoa pessoa. pode mentir. Como é que é? Eu não estou pronto pra essa relação. É, Às vezes é outra coisa, tá ligado? Talvez nem a pessoa saiba o que tá acontecendo. Talvez a pessoa nem saiba o motivo que ela esteja terminando. Ela só tá terminando. E talvez nem precisa ter motivo. Talvez a pessoa não estar feliz já é o motivo bastante. Aí a pessoa fala, nossa, não, precisa de outro motivo. Não. A pessoa não quer mais, já é o motivo. Caramba. Entendeu? Já é o motivo. Ela fala, não quero você na minha vida. Você vai tentar entender o motivo? Não, a pessoa só não quer. Uma antiga psicóloga minha falou pra mim uma vez, que um término antigo que eu tive, ela falou pra mim assim, eu tava sofrendo, né? Eu falei assim, ó, Yuri, nem todas as pessoas vão dar certo. Sim. É tipo assim, não fica pensando que, aquele dia eu falei besteira, eu deveria ter pensado melhor. Não, cara, tudo bem que você falou uma besteira aquele dia, mas foi um somatório de 1000 coisinhas, 1000 pequenos detalhes e grandes detalhes que terminaram no término. E não é esse que faz a diferença. Tipo, nem todas as pessoas vão ficar juntas. Ela falou uma parada tão simples que pra mim, ali eu já me acalmei muito mais. Falei assim, cara, realmente, às vezes não era pra estar junto, entendeu? E aceitar. E tudo termina. Tudo nasce, cresce e morre. Entende? Um relacionamento termina, não é pra sempre. A gente não é pra sempre. Igual a questão lá do relacionamento da Sandy do Sandy Lucas, Júnior. né? Da Sandy e do Júnior. Né? Ai, nossa, mas parecia tão felizes e poderiam estar felizes. Foi bom enquanto Tá durou. tudo certo. Tal. E não é porque um relacionamento terminou que você fracassou ou que o relacionamento foi um fracasso. Às vezes o relacionamento acabou porque as pessoas envolvidas agora querem coisas diferentes. Porque as pessoas mudam. O pesadelo do amor é a nostalgia. Eu começo a me relacionar com uma pessoa, por exemplo, você pega a Sandy e o Lucas. Eles estavam juntos há 25 anos, digamos assim. Meio século. Caraca. Cara, a Sandy era uma pessoa há 25 anos atrás. O Lucas era uma outra pessoa 25 anos atrás. E essas pessoas mudaram. E tá tudo bem, o relacionamento mudou. E tá tudo certo. Ah, mas tem que ter um motivo. Pra quem? Pra quem? Aí isso me deixou um pouco pistola. O pessoal quer sangue. Eu entendo que talvez pros fãs e tudo mais. Só que se eles vieram a público, falaram, tipo, pô, cara, ó, aconteceu isso, aquilo, né? Tá tudo certo, a gente terminou bem, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Se o cara fez uma merda ou se ela fez uma merda, já a gente vai ficar sabendo. Ou então não é deles. Ou então, beleza. Tá ligado? Só que fica tentando entender o porquê que eles terminaram. Aí uma vez, quando rolou isso, uma amiga minha mandou mensagem e falou, João, o que você acha? Eu falei, eu acho que eles terminaram, amanhã eu vou ter que acordar cedo, vou ter que trabalhar, vou ter que lutar pra ganhar dinheiro. E eles estão lá vivendo a vida deles e eu vou ter que continuar vivendo a minha. Entendeu? Deles eu não sei, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, o que eu acho? Eu acho que eu tenho que trabalhar. Entende? Então, um relacionamento muda, ele acaba. Os relacionamentos... Isso que eu vou falar agora. Fala. Ai. Relacionamento foi feito pra acabar. De um jeito ou de outro. Vai acabar. Porque a gente vai viver feliz pra sempre. Tá bom. Vocês ficam... vocês envelhecem. Um de vocês morre. Acabou. É isso. Ou tem alguma fatalidade, o relacionamento, né? Alguém morre. Acabou. Relacionamento foi feito pra acabar. Mas eu não entender vou... a finitude da parada. Exato. Porque a gente também é feito pra acabar. A gente não vai viver pra sempre. A gente não tem todo o tempo do mundo. Só você juntar as 7 esferas do dragão e pedir a vida eterna. Exatamente. Mas nem assim eu não viveria a vida eterna. Deve ser chato, né? Deve. As pessoas vão morrendo, você vai, né? Deve ser uma vida meio doida, assim. Não, e outra, eu fico imaginando, tipo assim, pô, cara, foda-se, eu não vou morrer. Você começa a atacar o louco, assim. Tipo, mano, eu não vou morrer. Eu não vou... pode acontecer qualquer coisa na minha vida. Eu vou deixar de ter medo. Eu vou deixar de ter insegurança. Vai começar, sei lá. Começar a fazer merda. Caraca. Eu vou deixar de ter medo de morrer, eu vou deixar de ter insegurança. Eu vou deixar de ter medo de perder pessoas. Eu vou viver pra sempre. Foda-se. A ideia de eternidade pra mim é muito chata. Que bom que eu vou morrer um dia.
Ótimo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou viver pra caralho. Mas enquanto eu estiver vivo. Entendeu? Entendi. João, todas as pessoas que veem o podcast Tudo em Mente, ao final eu peço que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui. Do seu coração, que você quiser falar. Sua câmera é aquela mais alta ali. Se você quiser trocar uma ideia, falar. Uma mensagem que eu digo é: bebam água, tá? Beber água é muito importante. É bom, galera. Por conta de vocês, da galera aí que fica desmatando, a gente tá passando por esse calor infernal, né? E um recadinho importante, eu acho que... Eu gosto de uma ideia de Sócrates, que ele fala que a vida que você não pensa é uma vida que não vale a pena. Como é isso? Você precisa pensar para viver. Você precisa ter consciência daquilo que você está vivendo, daquilo que você está fazendo. Viver de uma forma intensa, viver intensamente, não é você viver de uma forma inconsequente e sem responsabilidade. Viver de uma forma intensa é você dar o máximo que você puder, em tudo que você puder. Viver na excelência de si. Já dizia Clóvis de Barros Filho, né? Uhum. Então, é uma grande ilusão a ideia de viver intensamente como se não houvesse amanhã. Porque a ideia, por exemplo, de Carpe Diem não é essa. A ideia de Carpe Diem é viva o hoje, viva, na verdade, é viva o agora, mas não viva só o hoje. Entendeu? Legal. Então, uma frase, uma ideia que eu gostaria de deixar é: vivam o presente. O agora. Aquilo que existe. O que é palpável. Nem o passado, nem o futuro. O agora. Acabou. É a única forma boa de se viver é estar presente no presente. Legal. Fica aí a dica para vocês. Viva o presente. Viva o presente. João, quero dizer que foi um prazer Obrigado, meu irmão. conversar com você, cara. Valeu. Muito bom mesmo. Espero que tenha sido bom para vocês também, que vocês tenham aprendido coisas novas aqui, levado ensinamentos para a vida de vocês, ou mesmo só entretenimento, passando o tempo aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir também as redes sociais do João. Qual é o arroba? @o João Vitor Melo. O João Vitor Melo. Tudo Isso. tem ponto, tudo junto. Tudo normal. Tudo junto, né? Também o canal dele do Instagram e do YouTube, né? Tá em outra rede, mesma coisa. Mesma coisa. Isso aí. Isso aí. Vejo vocês então no próximo podcast Tudo em Mente. Valeu, até logo e tchau, tchau.